Municipais do Capibaribe, que faz intervenções nas margens do rio Capibaribe, na região metropolitana do Recife, prioritariamente, mas também em outros pontos da margem, não só do Capibaribe, mas de outros rios. A gente tem uma discussão em cima da poluição das águas urbanas, né? E uma tentativa de retomada e reflexão da população sobre o uso dessas águas e sobre como a gente pode melhorar essa convivência com o rio e voltar a significar ele como um dos principais elementos da cidade. Atualmente a gente tem essa intervenção que é criar um espaço de convivência que simule uma praia nas margens do rio. Então a gente traz os guarda-sóis, traz as cadeiras de praia, monta piscinas infláveis, que é para as pessoas poderem se banhar, poderem pensar que estão no rio, né? Ou pelo menos pensar em como seria estar nadando no rio. Recife ela surgiu por conta das suas particularidades naturais, né? A gente tinha um Recife de corais, a gente também tinha rios que permitiam uma logística melhor no seu processo de ocupação, né? O processo produtivo inicial, né, da agricultura, pecuária, produção de cana-de-açúcar, tudo isso era escoado pelos rios. Então, boa parte dos casarões que ainda resistem, né, eles tinham suas frentes viradas para o rio. O rio, que na história do Recife sempre foi um conector, né, e um elemento urbano de costurar a cidade, ele passou por esse processo de ser hoje o fundo dos seus lotes, o fundo dos seus prédios, e ele passou a ser um quintal não olhado, né, não vigiado mais pelo ambiente urbano. E esse rio deixa de ser o protagonista da cidade, que a gente percebe nos poemas dos escritores pernambucanos, do Manuel Bandeira, né? Diversos outros que versavam esse rio de uma maneira, né, bonita e do convívio das pessoas com esse rio. E ele passa a ser o Cão Sem Plumas, do João Cabral de Melo Neto, que é esse lugar do lixo, dos dejetos, que é o quintal da cidade e o depositário de tudo de ruim, né? E aí a gente muda completamente a relação das pessoas com o rio e, consequentemente, com a cidade. Minha avó, ela vai fazer 88 anos agora. E ela, ou seja, ela é de 1929, ela é da década de 20. Naquele período, ela me relata que as pessoas ainda tomavam banho, lavavam roupa. Então, para mim, o relato que fica é um relato de um passado em que o rio já foi usável e o relato do hoje do que o rio fede. Eu tenho 35 anos. Se você pensar
que em 40 anos, até pouco antes de eu nascer, o rio tinha outro uso completamente diferente, né? E que a gente conseguiu fazer uma destruição tamanha num espaço de 4 décadas. Qual é a prospecção desse futuro se só se pensa em crescimento desenfreado, né? E se só se pensa no lucro, no ganho e essa especulação imobiliária enlouquecedora. Quando a gente fala quem polui o rio, a gente tem que lembrar que a gente tem uma situação de desigualdade social muito grande, né? A gente tem Recife, Noruega, e a gente tem Recife, Angola, né? Então, você tem algumas regiões aqui, alguns bairros, em coisa de 100 metros, realidades sociais completamente distantes. E há um discurso muito confortável de associar a pobreza à poluição, né? Falar que as palafitas estão ali poluindo os rios, mas Recife passa por um processo de verticalização muito forte. A gente tem muito prédio aqui sendo construído perto do rio, porque é lindo, é conveniente você ter um espelho d'água, né? Você construir perto da praia, são as áreas gentrificadas. Mas também são, em volume, né, em contribuições, quem mais polui. Porque o que a gente encontra aqui no Rio, né, em volume também, é esgoto, é contribuição direta desses prédios, dessas residências no Rio. E o que a gente vê de volume de resíduo sólido também, de flutuante, material poluente, não é compatível com a palafita. Quando a gente vê cerveja gourmet, vê sofá, televisão de 4K, a gente tem que saber também que a gente tem uma culpa nesse processo. Então, boa parte daqui da contribuição de contaminantes no Rio Capibaribe ou vem lá do interior por conta da lavagem de roupa, né, das fábricas têxteis, ou aqui da classe média alta, da classe média. Lógico que a pobreza também, né, traz uma situação de vulnerabilidade e uma poluição, mas até o que a gente tem pesquisado recentemente, não é justo, não é adequado, nem minimamente correto atribuir à pobreza e à exclusão social essa poluição. Olha ali, olha. Olha ali, vai Chico. Olha, Davilis, olha. Tira aí um bocado. Eita, que maravilha. Todo esse processo de verticalização das cidades, ele segrega. Isso faz com que as pessoas que moram naqueles prédios se coloquem numa bolha, que é a nossa bolha, sabe? Então, para a classe média alta, discutir o Rio não é interessante, porque ela está ali, cheia de segurança, restrito, ela tem a piscina dela, ela não precisa da piscina de plástico do Praz, ela não precisa do Rio. A cidade da gente, ela tem essa coisa, né, da margem direita e da margem esquerda. A margem esquerda é a margem que tem os bairros mais nobres da cidade e a margem direita, os bairros menos beneficiados, vamos dizer assim, né, de renda, de tudo, de infraestrutura. Então, acaba que o Rio, ele mostra essa segregação mais claramente, né?
de uma forma mais concreta. Não que o coitado seja o responsável pela segregação da cidade, né? Na verdade, ele não está sendo aproveitado para conectar essas margens. Ou você trabalha ele como uma linha que você liga as duas partes da cidade, ou ele vai ser realmente uma segregação, né? Um muro de Berlim, um anteparo. A desigualdade social está ali na sua cara. Você está no bairro de Casa Forte, no Poço da Panela, do outro lado tem uma comunidade que vive do rio, que dialoga com o rio de uma maneira muito mais humana do que essas pessoas que E que fazem esse transporte, você vai de uma margem para outra sempre com um barqueiro de uma dessas comunidades. Nunca do lado dos bairros ricos. Por R$1 você faz a travessia aqui onde a gente está. Né? Então, um trecho que levaria 15 a 20 minutos de carro, você pode fazer em coisa de 30 segundos com um barqueiro aqui por R$1. Então, a gente tem uma situação que o rio passa por toda a cidade e a gente não reconhece esse rio enquanto um espaço ambiental, enquanto um espaço de bem viver, enquanto um espaço de lazer, enquanto um espaço de mobilidade. As pessoas associam essa conexão às vezes, vai conectar um bairro rico com um bairro pobre, ficam alarmadas achando que vai trazer a pobreza. Não, a gente precisa conhecer o outro também. E é uma realidade que a gente tem aqui no Jardim do Baobá, por exemplo. Boa parte dos frequentadores vem de áreas de periferia, áreas de baixa renda e são cuidadores do espaço também, são multiplicadores. Toda a sinalização, todo o plano de comunicação daqui do Baobá foi construído com eles. E, no primeiro momento, tinham moradores de classe alta que diziam não gosto de vir para cá porque é cheio de marginal, é cheio de usuário de droga. E quando a gente chamou todo mundo para um momento de conversa, eles se reconheceram enquanto amigos, eles se reconheceram enquanto parceiros. Existe um projeto de navegabilidade do rio que é para tornar o rio um local de trânsito também, então você poder navegar no rio para se deslocar na cidade de um bairro para o outro. E as coisas ainda estão muito incipientes, estão muito para acontecer. Então a gente ainda tem feito essa pressão para ver se o poder público toma as rédeas Eu nesse acho que o processo. próprio Jardim do Baobá, onde a gente está agora, é um grande exemplo disso, né? Essa área, ela era usada como estacionamento privativo e foi através desse uso das margens que a gente veio aqui, fez praia aqui, quando ainda não tinha nada disso que vocês estão vendo hoje, né? Tinham só as árvores e conseguimos fazer abaixo-assinado, movimentar a população, pressionar a prefeitura para que esse espaço fosse devolvido para a população. E conseguimos, né? E, de alguma forma, isso cutuca o poder público, porque a gente está ali criando uma ação que é política, que envolve a sociedade, que repensa o uso do rio e faz, de alguma forma, a sociedade e o poder público questionar por que o rio ainda está sujo. A lembrança dos meus avós em relação ao rio é essa, de usufruir da margem, de brincar lá, de estar lá com os amigos e tal. E aí tem um hiato entre a geração da minha mãe e a minha, que não tenho recordação alguma. Mas aí quando você coloca um espaço desse, você convida as pessoas para sentarem, você convida para tomar uma água, para tomar uma cervejinha, para trazer as crianças para brincar um pouquinho. Para discutir com as pessoas, para fazer as pessoas refletirem, repensarem o uso do rio e questionar elas sobre a possibilidade de voltar a nadar no rio.
Se você vê uma forma muito simples de intervenção, só você criar uma praia, né, cadeira e guarda-sol, à margem do rio. Então, mas quando você fala a margem do rio, hoje a margem do rio é um espaço muito residual, é um vazio urbano na cidade. Né? A gente não tem mais essa relação que esse espaço é um espaço público de lazer. Né? Então, o coletivo ele vem reconfigurando essa forma de se relacionar com esses espaços que um dia, para os nossos bisavós, para os nossos avós, tiveram essa importância de um espaço público funcional, de qualidade, de lazer, de convívio, de criar memória. Acho que o tipo de ação que a gente faz é, sim, de alguma forma, uma alternativa às políticas mais tradicionais para o uso dos espaços, né? A gente sempre fala que o que torna um espaço público é o uso que se faz dele. Então, é a publicização do espaço público. A gente chega um pouco antes para dialogar com a comunidade, para pensar alguma estratégia de incluir a comunidade nessa intervenção e fazer eles repensarem um pouco também como é o uso do rio e o que eles já fazem, né? A gente propõe a ação a partir desse diálogo. Porque depois que a gente vai embora, quem mora e usufrui da margem todo dia é que pôde, junto com a nossa presença, repensar o uso daquele espaço no dia a dia. A gente queria chamar vocês para usufruir da margem do rio Capibaribe aqui com a gente, nessa prainha que está rolando hoje. A gente é um coletivo que chama Praias do Capibaribe. Há 6 anos a gente ocupa pontos da margem do rio Capibaribe, convidando a população para usufruir, como era antigamente, o uso como uma praia. Então, quando você começa a criar essa cultura, né, de usar o espaço público e usar o espaço público que tem a qualidade de natureza, do natural, as pessoas se olham, ficam mais presentes, né? Hoje em dia ninguém está mais naquele lugar, né? Você está preocupado com o que você vai fazer daqui a meia hora, seu celular está tocando. Esse convívio com a natureza, né, com esse espaço tão urbano, ao mesmo tempo tão natural, traz de volta essa essência, sabe, da relação do ser humano. Recife é um Recife, às vezes muito calor e nesses momentos é super bacana, né? Você ter esse local onde a gente pode se refrescar, né? Refrescar as crianças e interagir. Bem bacana. E isso aqui também é uma estratégia de contenção das mudanças climáticas, porque na medida que você tem um parque, que ele é permeável, que você tem vegetação nativa, você também está recuperando o ambiente, né? E isso é um processo de conversão, as pessoas vão vendo que isso é necessário, que isso não é ser ousado, né? Recife ainda também não tem um plano local de resíduos sólidos. A gente também está passando por um processo de corte de árvores, então a gente tem ilhas de calor muito grandes por conta da verticalização. Essa verticalização também impacta a rede de saneamento e tudo isso está conectado à vida do rio. O mangue está na linha de frente aí nesse impacto e quando a gente fala de mangue não é só o rio que está ali nesse ambiente, né? Porque o mangue ele é o berçário de boa parte da biodiversidade marítima. Ele é o pulmão dos oceanos, então boa parte das trocas e das relações biológicas estão ali no mangue. As nossas ações, né, se elas não forem modificadas, né, de forma coletiva, a gente vai voltar a ter uma realidade de uma Veneza brasileira, que é o apelido carinhoso que a cidade tem, mas é a realidade que a gente tem de cenário aí mais concreto para os próximos 40 anos, né? Se o ritmo das emissões de gases de efeito estufa se mantiver de 1 grau de aumento de temperatura, boa parte da cidade vai ficar completamente alagada.
se a gente quiser continuar por aqui, né, com essa cidade, né, quem não quiser se mudar para Olinda ou para outras áreas mais altas, a gente vai ter que acelerar o ritmo desse engajamento. Mudar o pensamento não é fácil e, sobretudo, quando você está habituado a determinadas atitudes que está no automático, assim, que você não pensa no que você está fazendo. Você só faz porque você já faz há muito tempo. Então é um processo de educação não formal, porque ali ninguém está ensinando ninguém, a gente está aprendendo juntos, a gente está descobrindo juntos. É o dia todo para essa coisa. E a gente acredita muito em processos como esse do Praia do Capibaribe, de tentar metabolizar processos com pessoas participando, escutando todo esse input da cidade. Porque não existe projeto pronto para essa transformação, não existe. Isso a gente já tem como moto, a gente precisa estar constantemente se reinventando, se adaptando. E aí agora tem uma nova geração de crianças que eu vi surgir junto com o Praias, que vieram com os seus pais já bem pequenininhos, como é o meu agora, com 1 ano e meio, e que agora, em 6 anos, né, essas crianças já estão com 7, 8, 9 e já falam de como é legal e o que gostam e participam das oficinas e ações junto com a gente. E é muito bonito de ver assim, esse resgate dessa relação com o Rio, né? Principalmente das novas gerações. E a gente já tem adultos que frequentam e que passaram a ter uma outra noção da ideia do Rio, sabe? Passaram a olhar para o Rio, porque as pessoas não olham para o Rio. Então essa construção desse jardim, com esse deck aqui, com esse pia, já faz as pessoas olharem para o Rio. O Praias, ele vem com essa força de criar memórias para cada usuário que participa das edições nesses espaços, né? Então, é uma forma de você estar recriando, né, essa política de ter uma memória com o Rio Capibaribe.